Meus amores, tudo bom com vocês? Sou a tia Alessandra e hoje nós estamos mais uma vez nas nossas videoaulas, agradecendo aí a todos vocês que sempre estão aí do outro lado da telinha, nos dando esta honra e esse prazer de estar explicando os conteúdos para que vocês possam sempre estar, né, em contato com esse mundo maravilhoso que é o estudo, né? E que cada vez mais vocês possam estar sempre prontos e aptos, deixando para lá falta de coragem, né, gente? Sabendo que já está bem próximo aí da nossa etapa final, né? Das nossas últimas provas, das nossas últimas avaliações. E para que nós possamos concluir com êxito, a gente tem que fazer aquilo que está no nosso conteúdo, gente. Então, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Amores, hoje nós vamos estudar aqui na disciplina de História, aprender um pouco mais sobre o nosso passado, para conhecer o presente. Então, vamos observar o que vamos estar aprendendo hoje. Hoje nós falaremos sobre o tempo, os fatos e as fontes históricas. Esse conteúdo encontra-se no seu livro na página 108 e também na página 109. Observe. O tempo é um dos aspectos fundamentais para o estudo da história. História é a ciência que se baseia em eventos ocorridos em um determinado tempo. Então, toda vez que nós falamos em história, nós procuramos, né, trazer para vocês alguns eventos que foram ocorridos. Muitas vezes, esses eventos aconteceram bem antigamente, né? Muito e muito tempo atrás. Muitas vezes também os eventos que nós trazemos para vocês, para que nós possamos conversar um pouco, faz parte também da nossa atualidade. Então, a história, gente, ela não se atém só àquilo que aconteceu, né, com os nossos antepassados, mas também o que ocorre no nosso tempo presente. A história também que nós estamos observando, ela analisa o passado dos homens, sua forma de viver e a sua relação com os demais, para que nós possamos entender, conforme a sociedade que nós estamos vivenciando hoje, nós buscamos conhecer um pouco sobre os nossos antepassados, um pouco sobre como foi a vivência daqueles homens que viveram bem antes de nós, para conhecermos qual foi a relação entre os seus demais semelhantes, a forma que eles eram tratados, como eles eram tratados, como era a forma de viver, como era a forma que eles tinham de obter ali o seu próprio alimento. A história também estuda o que acontece em tempos anteriores e como isso interfere no tempo presente. Muitas vezes, nós estamos vivendo na nossa sociedade atual, mas muitas das coisas que estão ocorrendo hoje fazem parte dos acontecimentos que vieram antes, né, de nossa sociedade atual. Então, muita coisa que acontece hoje no nosso dia a dia faz parte daquilo que aconteceu com os nossos antepassados, com as comunidades que viveram antes
de você, até mesmo de você ter nascido. Então, é bom que nós façamos esse estudo para conhecermos um pouco mais sobre o nosso povo, nossa cultura, os nossos antepassados e entendermos sempre o que está acontecendo no nosso presente. Quando falamos em tempo, na história, nós estamos nos referindo a períodos, épocas, eras e fases. Então, a história ela está dividida em certos períodos, em certas épocas, nas eras e também em algumas fases. Quando precisamos pesquisar sobre o passado, recorremos a períodos da história, organizados pelos historiadores, que facilitam o estudo. Já pensou se não fosse essa organização que os historiadores fizeram? Como seria que como nós conseguiríamos entender um pouco mais sobre o nosso passado, se não estivesse ali organizado por eras, por etapas, pelas fases, pelas eras, seria tudo desorganizado, seria uma forma que nós não conseguiríamos entender. Então, graças aos historiadores, eles facilitaram muito esse nosso estudo, organizando esses períodos da história. Assim, os fatos ocorridos são agrupados em períodos ou épocas. A época do Brasil colonial, o período medieval, e assim por diante. Quando a gente começa a estudar, né, lá no nosso livro de história, a gente começa a perceber que nós tivemos a época do descobrimento, o período do Brasil colônia, o período do Brasil onde foi colonizado pelos portugueses, depois veio outra fase do Brasil, e assim foi, a gente faz um estudo de forma que a gente vai acompanhando esses acontecimentos de forma distinta, né? Através das épocas. Então, os assuntos de maior relevância que ocorreram nesses períodos, aí a gente traz aos livros de histórias de vocês para que vocês conhecessem um pouco mais. É tanto que nós estudamos lá no início, aí a gente vem no período do homem da pré-história, depois a gente vem para o período de colonização, depois o que aconteceu nesse período de colonização, veio também as pessoas que começaram aqui a colonizar o Brasil e também aí assim sucessivamente como foi que os estados ficaram divididos e todo esse processo de conhecimento entre esses períodos e essas épocas que nós estamos estudando aqui no nosso livro de história. Os fatos históricos são acontecimentos cujo valor está relacionado a um determinado grupo de pessoas. Então, vários fatos históricos ocorreram, né? Aqui podemos, o que mais destacamos, né? Que é o nosso país, né? Ocorreram aqui no nosso país e foram determinados por vários grupos de pessoas. E o historiador? O historiador é essa pessoa responsável por pesquisar, reunir e comentar informações a fim de conhecer e compreender alguns fatos. Aqui, gente, esse nosso historiador, ele deve receber aqui uma atenção especial, porque ele é o responsável por pesquisas,
por estar ali reunindo essas informações, a fim de que nós que passamos para que possa passar para as demais pessoas, para que as pessoas cheguem ao conhecimento do que houve realmente na história da nossa civilização. Ele, no caso historiador, ele se baseia em registros escritos, sonoros, orais e etc., conhecido por fontes históricas. Quando há necessidade de entendermos os acontecimentos passados, é preciso tentar reconstruí-los com as fontes históricas disponíveis. Então, quando eu quero conhecer um pouco mais sobre os acontecimentos do passado, então nós tentamos reconstruir com todas aquelas fontes históricas que estão ainda disponíveis. Para reconstruir e compreender a história, é preciso pesquisar informações contidas nas fontes históricas, que são eles nos documentos, nos objetos arqueológicos, coleções e tradição oral. Então, são essas fontes históricas que nos levam aos acontecimentos que foram registrados naquela época. Todo e qualquer documento é uma fonte histórica, porque, de alguma forma, ele registra o que se produziu numa determinada época. Então, aquele documento, todos os documentos, uma carta, né? Muitas vezes até mesmo uma forma de compra, né? Um recibo ali de compra, um documento, ela também registra ali o que se produziu naquela determinada época. Os objetos arqueológicos, como roupas, utensílios e outros, são fontes históricas, porque trazem informações de como era o cotidiano das pessoas. Então, a forma como essas pessoas elas viviam, nós podemos observar através das roupas e também dos seus utensílios. Se utilizavam utensílios feitos de metal, de barros, de ouro. Então, também esses objetos, eles são fontes históricas. As coleções são os conjuntos exemplares que carregam valor histórico, como pinturas, os jornais, as revistas, as fotos e etc. A tradição oral corresponde aos depoimentos e ao conhecimento que é passado de geração em geração, e assim são construídos os fatos históricos de um povo. Como vocês sabem, na época, até mesmo, podemos trazer aqui um exemplo, na época dos indígenas, em que não havia aquela forma de escrita, não existia os livros, nem os lápis nessa época. Então, o que eles faziam? Através dessa tradição oral, desse conhecimento que era passado dos mais velhos aos mais novos, nós podemos obter os fatos históricos daquele povo, como eles viviam, como eles moravam, quais eram as formas em que eles estabeleciam ali a sua comunidade. Agora, amores, nós vamos para a nossa atividade no livro, da página 110 até a página 114. Nós vamos observar e vamos exercitar o que nós aprendemos. Vamos lá?
Então, observem. Na primeira questão, diz assim: explique a importância do tempo para a história. Por que o tempo é importante para a história? Aí você vai descrever aí na primeira questão. Na segunda questão, o que você entende por tempo histórico? De acordo com o que nós relatamos, falamos para vocês o que era tempo histórico, o que é para você tempo histórico? Aí você vai descrever na segunda questão. Já na terceira, você vai marcar um X na alternativa incorreta. Olha só, gente, presta atenção que aqui você deverá marcar somente a alternativa incorreta, aquilo que não é coerente com o que nós estudamos. Então, você marca ela, tá certo? Para destacar aí que ela está incorreta. Já na quarta questão, você vai observar essa imagem. Olha, gente, aí a imagem de um dinossauro, né? Então, diz assim: você sabe a qual período da história se refere a imagem acima? Aí você vai pesquisar e vai escrever qual era esse período no qual está se referindo a essa imagem. Na quinta, da época em que você era bebê aos dias atuais, muitos dos seus hábitos mudaram. Você se sente independente para praticar alguns desses novos hábitos? Quais e por quê? Será que você, da época que você era bebê, você teve alguma mudança em das suas atividades diárias? Ou será que você ainda está sendo tratado igual quando você era bebezinho? Ah, não, tia Alessandra, eu tive algumas mudanças nos meus hábitos em que agora é diferente da forma como eu era tratado quando eu era bebê. Agora eu quero que você me diga quais foram esses hábitos que foram mudados da sua vida. Aí você vai registrar aí na quinta questão. Já na página 112, diz o seguinte: escreva fatos históricos importantes para a sua família em cada um dos anos apresentados. Nesse caso, não é preciso você imprimir nem levar para a escola, tá? Você só escreve aí, tá certo? No caso aí da sexta questão, você só faça escrever aí quais foram os fatos ocorridos de importante neste ano. O que aconteceu de importante nesse ano para você e sua família? Aí você descreve. E há 2 anos atrás? Ixi, Alessandra, eu nem lembro o que foi que aconteceu há 2 anos atrás de importante. Então, pergunta aí para o papai e para a mamãe. E há 8 anos? E há 10 anos atrás? Será que alguma coisa bem importante para a sua família e para você aconteceu há 10 anos atrás? Pesquisa aí e escreve na sexta questão. Já na sétima questão, você vai pesquisar junto com a sua turma. Nesse caso, meus amores, também, como vocês estão nesse processo do sistema online, no caso, vocês irão fazer com a sua família, tá? Não vai ser com a turminha, porque vocês não estão presentes, mas como vocês estão em casa, vocês irão fazer com os seus familiares. Aí vocês vão pesquisar aí com seus familiares acontecimentos históricos importantes para vocês. E vocês irão escrever um pouquinho sobre esse acontecimento, algo que marcou aí a família de vocês. O que aconteceu, onde, por quê, como, quando aconteceu e por que esse acontecimento foi importante na vida de vocês. E isso, mais uma vez, repito, vocês irão fazer junto com seus familiares, tá bom? Vamos lá para a próxima página, que diz, na 8ª questão, escreva exemplos de fontes históricas que podem ser utilizadas para reconstruir a sua própria história.
Qual é uma fonte histórica? Qual um documento que pode ser utilizado para reconstruir a sua história? Um objeto arqueológico, arqueológico, sim, um objeto que já faz muito tempo que você não utiliza, mas que faz parte da sua história. Uma coleção, um depoimento, quem é que pode transmitir esse depoimento sobre a sua vida? Aí você vai transcrevendo aí na 8ª questão. Já na 9ª questão, você vai observar as imagens de fontes históricas e classificar. Seleção documentos, objetos arqueológicos, coleções ou tradição oral. Vamos para a página 114. Observe as duas telas. Uma, nós temos O Semeador, de Vicente Van Gogh, que foi pintado em 1888. E o outro também é A Noite Estrelada, né? Que foi pintada em 1889. No item A, ele pergunta qual é o autor, citar o nome do autor dessas duas telas. E na B, qual a diferença de tempo entre as telas? A diferença de tempo, gente. Qual a diferença de tempo entre uma tela e a outra tela? Na C, como você percebe o tempo retratado nas telas? Você deve analisar com atenção e descrever como você faz essa percepção desse tempo. No item D, o que você prefere? Prefere a noite? Prefere o dia? Aí você vai dizer e explicar o motivo pelo qual você deu essa resposta, tá, meus amores? Queridos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até logo mais. Até a nossa próxima videoaula.